Amém. A graça e a paz, novamente, aos que chegaram após o jardim de oração, a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja derramado sobre a nossa igreja, sobre as nossas vidas. E quero compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus tem trabalhado na minha vida desde o ano passado. E hoje creio que é a oportunidade de que Deus fale às famílias dessa igreja em nome de Jesus. Gostaria de convidar a você a abrir a sua Bíblia aí no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 35. E a minha oração nessa manhã, e nós sabemos que a palavra de Deus é poderosa, que por si só, ao ler a palavra, o Espírito Santo possa falar ao teu coração. O texto é a fidelidade dos recabitas. Nós vamos ler todo o capítulo para que os irmãos entendam o propósito de Deus nessa palavra. Diz assim a palavra do Senhor. Palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Rasbazanias, aos irmãos e a todos os filhos dele, e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, a câmara dos filhos de Hanã, filho de Jegdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, sobre a de Maazéias, filho de Salom, guarda do vestíbulo. Pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinhos e copos, e lhes disse: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Racabe, nosso pai, nos ordenou: nunca jamais beberei vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificarei casa, não farei sementeiras, não plantarei, nem possuireis vinho alguma. Mas habitareis em tenda todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra em que viveis peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Racabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casa para nossa habitação, não temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas, e assim obedecemos e tudo fizemos segundo nos ordenou Jonadab, nosso pai. Quando, porém, Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiu a esta terra, dissemos: vinde e refugiemo-nos em Jerusalém, por causa dos exércitos dos caldeus e dos sírios. Assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor, Deus dos exércitos de Israel: vai e diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedeceres às minhas palavras? Diz o Senhor: as palavras de Jonadab, filho de Racabe, que ordenou aos seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas até o dia de hoje. Não beberam, antes obedeceram às ordens de seu pai. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado e não me obedecestes, começando de madrugada vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho, fazei boas obras as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los. Assim ficareis na terra que vos dei a vós outros e a vossos pais, mas não me inclinastes os ouvidos, nem me obedecestes a mim. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Racabe, guardaram o mandamento de seu pai, que lhes ordenara, mas este povo não me obedeceu. Por isso assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não me obedeceram. Clamei a eles e não me responderam. E a casa dos recabitas, disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel:
porque obedecestes o mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus preceitos, e tudo fizeste segundo vos ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Racabe, que esteja na minha presença. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Meus amados irmãos, eu não sei quantos aqui já pararam para meditar nesse texto ou no livro do profeta Jeremias. E é interessante nós observarmos na vida do profeta algumas questões que são importantes nós destacarmos nesse livro. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar é o chamado de Jeremias. Ele não é um chamado que eu possa dizer assim que é fácil, porque ele recebe um chamado do Senhor especificamente para falar ao reino de Judá e de Jerusalém, ou seja, para falar ao seu próprio povo. E para falar o quê? O que é que Jeremias ele vai falar ao povo? Jeremias ele vai denunciar o pecado e a desobediência do povo. Ele vai falar das consequências da desobediência e do pecado. Ele vai falar, ele vai denunciar as injustiças sociais. E por causa da sua palavra, ele sofre perseguições, ele sofre perseguições tanto política quanto religiosa. O povo começa a querer matá-lo, a querer manter ele preso, porque a palavra que ele trazia era uma palavra dura, não era uma palavra que era agradável. Porque muitas vezes nós entendemos que porque fazemos parte de um contexto ou fazemos parte ali do povo de Deus, entendendo dessa forma, nós muitas vezes temos dificuldades em ouvir quando a palavra ela é para nos exortar, quando a palavra é para nos consertar, quando muitas vezes nós temos andados errados na presença de Deus, mas o Senhor ainda hoje ele usa homens e mulheres de Deus para exortar o seu próprio povo, para falar com que o povo viva em obediência, para falar com que o povo volte o coração novamente para Deus. E é isso que Jeremias ele faz. E nesse contexto de injustiça, de prisão, é nesse contexto que eu vejo que o ministério do profeta, ele não é um ministério fácil, né? Eu às vezes penso que ao nós sairmos e evangelizarmos, eu considero que às vezes é muito mais fácil para a gente do que muitas vezes Deus levantar alguém no nosso meio e chegar para uma família, ou chegar para um sacerdote, ou chegar para um juiz, ou chegar para um político, ou para um líder religioso e dizer: olha, conserte a sua vida, você tem andado de forma errada diante de Deus, nós precisamos, você e eu precisamos voltar para o caminho do Senhor. Então, quando nós somos exortados acerca disso, eu entendo que não é algo simples. E aí então, no meio de todo esse contexto, e eu acho maravilhoso o capítulo 35 de Isaías, que parece-me aquele oásis no meio do deserto. Ele é um texto que está no livro, mas quando a gente vai olhar todo o contexto, parece que aquele texto ele não está encaixado com a narrativa bíblica ali do profeta Jeremias. Mas eu entendo que Deus tem os seus meios de trabalhar com o seu povo. E aí, de uma forma maravilhosa, Deus vai mostrar ao profeta Jeremias algo diferente de tudo aquilo que ele tinha visto acerca do seu ministério, tanto em Judá como em Jerusalém. E é interessante que algumas questões particulares desse livro, dessa história, porque uma das coisas que é importante a gente saber é quem eram os recabitas dessa história, porque a Bíblia não traz muitos detalhes. A gente tem que olhar para o contexto histórico, né, em pesquisas com comentaristas bíblicos, e vai mostrar que essa família, eles eram uma família de queneus, que provavelmente se agregam ali
a Jetro, sogro de Moisés, e ali eles passam então a andar com o povo, com a nação de Judá e de Israel. E no livro de Juízes vai mostrar que essa família ela é contada também junto com o povo de Israel. Ou seja, essa era uma família que nós podemos perceber que eles veem os feitos de Deus através da vida, provavelmente, de Moisés, quando o povo ali é liberto do Egito, e essa família, então, ela se agrega ali à nação de Israel quando sai do Egito e começa, então, a servir a Deus. E é interessante também nós pensarmos quem é Jonadab. Nós não vamos ver muitas referências sobre quem é Jonadab, mas em 2 Reis, no capítulo 10, do verso 15 ao 17, a Bíblia vai dizer que Jonadab foi amigo de Jeú, rei de Israel, que Jeú convida Jonadab para que ele pudesse ali presenciar os feitos do Senhor. E Jeú convida Jonadab e diz: olha, você vem comigo, dá a sua mão aqui, né? Se você tem o amor se você tem o mesmo amor para comigo como eu tenho por você. E ali ele leva Jonadab a uma sala, e ele manda separar ali somente os profetas de Baal, cerca de 80, é o que a Bíblia diz no texto lá de 2 Reis, e ali eles matam todos os sacerdotes de Baal, para ali Jeú mostrar o zelo que ele tinha pela casa do Senhor, pela presença de Deus, para que restaurar o culto à nação de Israel. Mas outro fato interessante nessa família, que é muito importante a gente pensar, é que a Bíblia também não diz, mas do relato de 2 Reis, capítulo 10, onde vai falar de Jonadab, do verso 15 ao 17, até o texto, né, do capítulo 35 de Jeremias, a história, né, o tempo calculado, vai mostrar que essa família, ela se mantém fiel a um mandamento, a um pedido, a uma ordenança particular da família. Não era lei cerimonial, nem uma lei mosaica, era uma questão muito mais da própria família, e ali essa lei tem mais, para eles, esse mandamento tem mais de 200 anos. E é interessante que, por mais de 200 anos, até o capítulo 35 de Jeremias, essa família se mantém fiel a esses princípios. Dito essas coisas, tem algumas questões que eu gostaria que nós pensássemos nessa manhã. E aí eu convido você a manter a sua Bíblia aberta e a nós pensarmos acerca do texto que nós lemos, né? Algumas lições preciosas que essa família ela vai trazer para nós ainda nos tempos atuais, como famílias que entendemos que pertencemos a Deus, que Deus resgatou a nossa casa, resgatou a nossa família, para que tanto a minha família quanto a sua família possa viver um propósito de fidelidade diante de Deus, né? E uma das coisas que eu gosto de observar nesse texto, em primeiro lugar, é que nós não devemos negociar princípios e valores, principalmente aqueles que são dados por Deus. Observe aí comigo do verso 2 ao verso 6 o que diz o texto: vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinhos a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Rasbanias, aos irmãos e a todos os filhos dele, e toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Hanã, filho de Jegdalias, homem de Deus, que estava junto à câmara dos príncipes, sobre a de Masaías, filho de Salom, guarda do vestíbulo, e pus diante deles, diante dos filhos da casa dos recabitas, taças cheias de vinho e copos, e lhe disse: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Racabe, nosso pai, nos ordenou: nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. É importante essa primeira lição, esse primeiro ensinamento para nós, porque muitas vezes nós temos negociado dentro da nossa casa
princípios e valores dados por Deus, mas que de alguma forma muitas vezes nós temos relativizado esses ensinos e aberto mão, permitindo que muitas vezes dentro da nossa casa o pecado e a desobediência possa habitar. E eu gosto demais dessa cena porque olha a cena que eu vejo. Eu vejo que eles tinham tudo para negar ali seus princípios e valores. Quem é que convida eles? O líder espiritual, o pastor, o profeta. Convida ele para onde? Para uma sala secreta dentro do templo. E ali, lógico que mandado por Deus, o profeta diz, olha, está aqui para vocês. Eles poderiam, ninguém aqui vai saber do que está acontecendo aqui. Mas ao invés disso, essa família mantém um princípio estabelecido, uma ordem recebida há mais de 200 anos. Não importa quem ofereceu, não importa o lugar em que eles estavam, eles dizem, nós não beberemos. Nós não vamos fazer aquela ordem que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos antepassados. Nós vamos manter os nossos princípios e valores. E é isso que o Senhor nos convida nesta manhã, a nós não negociarmos aquilo que Deus estabeleceu no nosso coração através do seu Santo Espírito. E muitas vezes nós temos negligenciado esses fatos dentro da nossa casa. Nós às vezes somos maleáveis com comportamentos que nós não gostamos. E nós precisamos dizer não. Nós não vamos negociar aquilo que Deus me deu. É para que eu obedeça, para que eu possa ser fiel a Deus todos os dias da minha vida, quer seja na minha casa, quer seja na igreja ou em qualquer outro lugar. Eu vou me manter fiel ao princípio que Deus estabeleceu para a minha família. Então este é um primeiro ensinamento. Mas há um segundo ensinamento nesse texto. É que nós devemos falar das nossas convicções dadas por Deus sem medo. Do verso 6 ao verso 10, eles vão dizer assim, mas eles disseram, não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Racabe, nosso pai, nos ordenou, nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificaremos casa, nem fareis sementeira, nem plantareis, nem possuireis vinho alguma. Mas habitarei em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra em que viveis peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Racabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casa para a nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas, assim obedecemos e tudo fizemos segundo nos ordenou Jonadab, nosso pai. Meus irmãos, quando nós temos no nosso coração convicções de ensinamentos que são preciosos e que esses ensinamentos foram dados por Deus ou foram gerados no nosso coração através de alguma palavra e que o Espírito Santo fixou a palavra no nosso coração, nós devemos contar às pessoas, nós não vamos, olha, os princípios que eu tenho são esses. Muitas vezes pessoas que nos visitam, parentes, familiares, amigos, eles têm que saber quais são os nossos valores e princípios. Meus amigos, eles sabem, e eu não escondo isso de ninguém. Às vezes a gente tem família que vive distante, que vive em outras cidades, que ainda não confessaram Cristo como o Senhor e Salvador de suas vidas. E alguns chegam a dizer assim, olha, no período de São João nós vamos aí para a tua casa. E eu digo, olha, aqui não. Se você quiser qualquer outro dia, se você quiser vir para a igreja, você vem. Se você quiser, se você estiver precisando, se estiver doente, você vem. Mas na minha casa eu não chego de madrugada. Por que eu vou abrir mão dos meus princípios? Então nós devemos falar e as pessoas têm que entender e respeitar o nosso posicionamento. Porque Deus nos chamou para uma nova vida.
para nós testemunharmos aquilo que Deus fez na nossa casa, na nossa família. E isso deve ser contado às pessoas, e as pessoas têm que entender que ali naquela casa, naquela família, é uma família que está estabelecida com o propósito de Deus. E nós devemos contar isso às pessoas. Nós não devemos abrir mão daquilo que Deus tem nos dado como famílias do Senhor. Nós precisamos entender que nós precisamos manter a paz, a comunhão e a presença de Deus na nossa casa. E nós precisamos dizer às pessoas: os princípios da minha casa são esses. E quem nos deu foi o Senhor, e eu não abro mão de nenhum deles. Em terceiro lugar, que as nossas famílias sejam um bom testemunho para a glória de Deus. Observe aí do verso 12 ao verso 16 o que diz a palavra do Senhor. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: vai e diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedeceres às minhas palavras, diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Racabe, que ordenou aos seus filhos: não bebessem vinho, foram guardadas, pois até o dia de hoje. Não beberam, antes obedeceram às ordens de seu pai. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedecestes. Começando de madrugada vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo: convertei-vos agora a cada um do seu mau caminho e fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-lo. Assim ficareis na terra que vos dei a vós, outros, e a vossos pais. Mas não me inclinastes os ouvidos, nem me obedecestes a mim, visto que os filhos de Jonadab, filho de Racabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenara, mas este povo não me obedeceu. Aqui é um ensinamento claro para nós. Deus usa essa família como modelo, como exemplo, para mostrar à nação de Judá e ao povo de Israel que uma família que muito provavelmente não eram judeus ou israelitas, digamos assim, de puro sangue, de nascença, mas uma família que se agrega. E essa família, ela guarda no coração e da sua casa, eles guardam valores, e esses valores eles vão servir de testemunhos para Deus dizer: olha para essa família, eles têm guardado o ensinamento de seu pai. A nação de Judá e de Jerusalém não faz isso. E eu tenho enviado homens de Deus, eu tenho enviado profetas, eles têm ouvido, mas eles não conseguem guardar a palavra, eles são desobedientes. E a nossa família, ela precisa servir de testemunho de quem Deus é. E aqui é claro o ensinamento para nós. Deus usa essa família como modelo para mostrar a nação que estava distante dos caminhos do Senhor, vivendo no pecado, vivendo na idolatria, Deus usa essa família para dizer: olha o exemplo desta família. Então que o Senhor nos ajude a sermos exemplos, que o mundo lá fora possa olhar para as nossas famílias, famílias cristãs, famílias que dizem temer ao Senhor, e ver aquela família é uma família cristã, é uma família de crente, é uma família que tem propósito firmado, é uma família que não negocia seus valores. Que o mundo possa olhar para nós nos dias atuais, porque nós vemos tantos escândalos, tanta coisa acontecendo no meio do povo que deveria ser o povo santo, que deveria ser o povo separado. É tanto escândalo, tanta coisa abominável. Mas o Senhor nos convida nessa manhã a nós obedecermos a sua palavra e dentro da nossa casa, a partir da nossa família, sermos exemplos para outras pessoas. Um quarto ensinamento está aí no verso 17, é que a desobediência traz o castigo de Deus sobre as famílias. Apenas o verso 17 diz assim: por isso assim diz o Senhor, Deus dos exércitos de Israel: eis que trarei sobre Judá
e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não me obedeceram. Meus irmãos, muitas vezes, e aqui não foi diferente com a nação de Judá e Jerusalém, Deus avisa, e Deus vinha usando o profeta Jeremias para dizer: olha, manda esse povo mudar, manda esse povo se converter, manda esse povo se arrepender, manda esse povo voltar aos meus caminhos, manda esse povo abandonar a idolatria, porque o castigo vai vir sobre eles, a minha mão vai pesar sobre eles. E aqui, no versículo 17, Deus reafirma essa palavra e Deus diz: olha, diz a eles que todo o mal que eu falei vai vir sobre a vida deles, porque eles não me obedecem. Eles são inclinados para o mal, o coração deles parece que tem prazer no pecado, tem prazer em desobedecer. E muitas vezes o Senhor permite que determinadas coisas aconteçam no meio das nossas famílias para a nossa correção, para que nós voltemos aos caminhos do Senhor, para que nós possamos refletir, reorganizar a nossa casa e dizer: Senhor, a minha casa te pertence, a minha família te pertence, usa de misericórdia para com a minha casa, traz conserto, traz restauração à minha casa. Porque se nós não nos arrependermos dos nossos maus caminhos, e isso é o Senhor que faz, o Senhor permite, e às vezes nós estamos chorando, nos lamentando e dizendo: mas onde foi que eu errei? E nós precisamos entender, e buscar em Deus que nós precisamos de conserto. Mas em quinto e último lugar, para nós concluirmos, eu acho isso fantástico, irmãos, é que a obediência, porém, ela traz a bênção de Deus sobre a família. Nos últimos versos do capítulo 35, olha que coisa maravilhosa: a casa dos recabitas, disse Jeremias, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, pois que obedeceste o mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus preceitos, e tudo fizeste segundo vos ordenou. Olha que coisa maravilhosa o verso 19. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, nunca faltará homem a Jonadab, filho de Racabe, que esteja na minha presença. Olha que coisa maravilhosa, que promessa maravilhosa, que era feito apenas alguns, de linha sacerdotal, apenas alguns ex que eram ali tementes ao Senhor, mas uma família, que eu entendo de origem simples, uma família de nômades. Deus faz uma promessa maravilhosa. Sabe o que é que, trocando em miúdos, o que é que essa palavra quer dizer? Deus está dizendo assim: nunca vai faltar um crente aí no meio dessa casa, nunca vai faltar ninguém que esteja me servindo, nunca vai faltar ninguém que esteja me adorando, nunca vai faltar ninguém que esteja me buscando. É isso que Deus faz no meio da nossa família, quando nós obedecemos, quando nós somos fiéis a Deus, quando nós não negociamos princípios e valores que foram estabelecidos por Ele. E eu gosto demais dessa palavra, desse final, desse fechamento desse texto, ele dizer: olha, diz aí a essa família, a família dos recabitas, a família de Jonadab, sempre vai ter alguém aí na família de vocês, na casa de vocês, que esteja na minha presença me servindo. E se esse é o desejo nosso, não apenas para a nossa casa, mas para os nossos filhos e para os nossos netos, é tempo de eu e você entender: eu preciso servir a Deus, eu preciso ser fiel a Deus, dizer como Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É isso que nós devemos fazer, obedecer e ser fiel a Deus todos os dias da nossa vida, e não negociarmos princípios e valores. De forma rápida, quero concluir dizendo um texto que é muito precioso para nós. 1 Timóteo 5, verso 8. Eu gostaria de que Caleb, coloque esse texto aí no telão, Caleb, por gentileza.
1 Timóteo 5, verso de número 8, eu gostaria que toda a igreja, entendendo o propósito de Deus nessa manhã, pudesse ler esse texto da palavra de Deus em voz alta. Leia esse texto, vai estar aí no telão em voz alta, que diz: aqueles, vamos lá igreja, aquele que não cuida dos seus, e principalmente dos da própria família ou da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o infiel ou pior do que o descrente, em outras traduções. Aquele que não cuida dos seus, especialmente ou principalmente em outras traduções, da sua casa, da sua família, tem negado a fé e é pior do que o infiel. Precisamos, fazer com que a nossa casa não leve jamais esse título em dizer que a nossa casa é pior do que a casa de descrente, é pior do que a casa de infiel. Que as nossas famílias sejam fortalecidas no Senhor, em nome de Jesus. Fique de pé e vamos orar, em nome de Jesus.